Olá pessoal, professor Ricardo aqui e eu deixo uma sequência de aulas agora sobre os períodos históricos. Muito bem. Primeiramente, o que são os períodos históricos? Períodos históricos são divisões na linha do tempo da história da humanidade, divisões didáticas nessa linha do tempo de toda a história da humanidade, para que nós possamos compreendê-la em momentos diferentes, em momentos distintos. É uma divisão didática, uma divisão teórica, né? Se fosse possível voltar ao passado e perguntar, conversar com os moradores daquele passado, por exemplo, da Idade Média, e se você perguntasse, oi, aqui é a Idade Média, ele não saberia do que você está falando, né? Porque para ele aquele era o tempo presente e pronto, né? Muito bem. É uma divisão apenas para que a gente possa compreender melhor a história dividida em diferentes momentos, ok? Dito isso, os períodos históricos eles vão ser caracterizados por grandes acontecimentos da história da humanidade. A passagem de um momento histórico para outro se dá com um grande acontecimento que influenciou a vida de toda a sociedade, toda a história da humanidade. Então, por exemplo, quando nós falamos da passagem da idade, por exemplo, moderna para contemporânea, nós temos a Revolução Francesa como marco. Porque a partir da Revolução Francesa, a burguesia assume o poder político e passa a ditar as regras da sociedade. A burguesia que já era forte economicamente, mas não era politicamente. A partir daí, todo mundo começa a se modificar, o mundo inteiro passa a se modificar, praticamente, por conta dessa transformação ocorrida lá na França no final do século XVIII. Tá? Então, esse é o primeiro, só uma reflexão aqui. Quais são os períodos históricos, afinal? O primeiro período histórico nós chamamos de pré-história. E aí tem uma ponderação a fazer. Por que pré-história? Pré é aquilo que vem antes, né? Então, nós estamos dizendo que é algo que veio antes da história. Quando se pensou nessa divisão por períodos históricos, esse era mais ou menos o pensamento mesmo. Como se a pré-história não fosse parte da história, como se ela fosse uma introdução, como se ela fosse alguma coisa ligada à história, mas não propriamente história. Justamente por não haver formas escritas, né? Lembrando que as pinturas rupestres, aquelas pinturas em cavernas, elas não são consideradas como escrita, apesar de que são formas de comunicação. Pelo menos não são consideradas pela historiografia, né? Pelos linguistas talvez seja considerado sim. Mas então, a pré-história ela vai começar com o surgimento dos seres humanos. A partir do momento que os primeiros hominídeos, os primeiros seres humanos, os primeiros Homo sapiens surgiram, e não foi o Homo sapiens sapiens, os primeiros Homo, não é nem Homo sapiens, desculpe, o primeiro gênero Homo existiu, a partir daí começa-se a contar a pré-história, o surgimento dos seres humanos, mesmo que de uma raça diferente de nós, mas já começamos a considerar pré-história. E vai até justamente a invenção da escrita. Então, o período entre o surgimento dos seres humanos e até a invenção da escrita, nós vamos tratar por pré-história. Os principais acontecimentos desse período histórico, surgimento dos seres humanos, né? Nós temos aí a descoberta e o domínio do fogo, nós temos a invenção de instrumentos, de utensílios de madeira, de osso, de pedra lascada inicialmente, né, quebradinha, para poder afiar, depois de pedra polida, e depois passando para a descoberta e a utilização da metalurgia, dos metais. Mas o grande salto do período pré-histórico foi a chamada Revolução Agrícola, foi a chamada descoberta da agricultura, quando aqueles seres humanos primitivos descobrem que ao
espalhar sementes pela terra, essas sementes retornavam em forma de frutos, em forma de plantas, percebendo assim que ele não mais precisaria continuar a sua vida nômade, que era uma grande característica desse período também, o nomadismo, e poderia passar a se sedentarizar, poderia passar a se estabelecer num determinado local. A partir da descoberta da agricultura, os seres humanos perceberam que não mais precisariam ficar transitando o mundo afora para buscar sobrevivência. Eles poderiam desenvolver a sua sobrevivência em pontos fixos. Inicialmente com semi-nomadismo, né? ainda migrando, ainda transitando, mas já com referenciais de local para onde eles pudessem voltar. E depois, a partir de um domínio mais claro dessa agricultura, junto também com a criação de animais, né, com a domesticação dos primeiros animais, domésticos, né? Ele passa a se estabelecer, ele passa a se fixar, ele passa a desenvolver uma ideia, inclusive, de propriedade, de que esse pedaço aqui agora passa a ser meu. E aí ele vai desenvolver as cercas, ele vai desenvolver as formas de proteger essa sua localidade, né? Então essas são características importantes da pré-história. Vamos lembrar aqui também que até o desenvolvimento dessas tecnologias, todas elas, do uso de pedras, de ossos, depois do metal, do próprio fogo e da própria agricultura, os seres humanos eram animais muito vulneráveis. Nós, enquanto animais na natureza, somos muito vulneráveis. Então, o que nos garantiu a sobrevivência, além do trabalho em equipe, além do trabalho em grupos, foi o desenvolvimento de tecnologias. Todo tipo de tecnologia. Uma ponta de lança é uma tecnologia. Uma flecha é uma tecnologia. E assim por diante, né? O domínio do fogo, poder usar o fogo quando necessário, também é de uma certa forma, um uso de tecnologia. Graças a essa tecnologia, descoberta, ao domínio dessa tecnologia, é que os seres humanos puderam, então, sobreviver àquele ambiente extremamente hostil. Pensem vocês, os seres humanos, enquanto animais, nós somos frágeis, a nossa pele não é como a pele de um jacaré, por exemplo, que é dura, que é grossa. Não é como os pelos que nós temos no corpo não são suficientes para nos proteger do frio, como por exemplo de um urso. As nossas unhas, elas não são fortes o suficiente para serem usadas como uma garra, como se fosse uma onça. Os nossos dentes não são fortes o suficiente para morder o pescoço de uma zebra e abatê-la, como se fosse um leão, né? Nós não temos agilidade suficiente para subir numa árvore com facilidade, para correr, para nadar, enfim. Isso comparando com grandes predadores, né? Então nós somos muito limitados do ponto de vista da natureza. No entanto, graças ao nosso cérebro desenvolvido, os seres humanos puderam aprender e desenvolver técnicas, tecnologias, métodos para sobreviver e para superar a sua falta de capacidade física, a sua falta de adaptação física, né? Pensem vocês, um bebê humano leva quanto tempo até se tornar independente? Olhe para qualquer outro animal que conviva com vocês e a gente percebe que em poucas semanas, um gato, um cachorro, um cavalo, ele já vive sozinho, independente da mãe, né? Então, os seres humanos precisaram trabalhar em equipe, precisaram desenvolver tecnologias. Até um certo ponto em que esses seres humanos, inclusive, tendo que desenvolver tecnologias, desenvolveram formas de anotar aquilo que faziam, desenvolveram formas de escrever aquilo que estavam produzindo, até por uma questão de controle da sociedade. Começaram a se desenvolver lá na Suméria, então, as primeiras formas de escrita, chamada escrita cuneiforme. A Suméria, que hoje seria o Iraque, né? Mais ou menos a região que corresponde ao Iraque, hoje, no Oriente Médio. Então, ali na Suméria foi desenvolvida essa primeira escrita, e a partir daí, os historiadores
olhando para trás no tempo, demarcaram. Bom, então a história da humanidade vinha caminhando, então a partir do momento que escreveram, que o ser humano passou a deixar o registro escrito da sua história, a partir daí nós vamos considerar a história. Antes disso, era uma pré-história. Hoje nós sabemos que essa visão ultrapassada, que os seres pré-históricos, os seres humanos pré-históricos, deixaram um legado, inclusive escrito, e mesmo que não fosse escrito, toda a produção que eles deixaram, como seus utensílios, como os rituais, as formas de comunicação, aquilo que eles deixaram representado nas paredes das cavernas ou enterrado em tumbas, enfim, tudo aquilo que demonstra que são pistas da existência de seres humanos, são objetos para nós considerarmos como históricos. Mas isso a gente vai falar num outro momento, tá ok? Então, esse primeiro resumo sobre pré-história, eu recomendo a vocês que pesquisem o assunto, que leiam mais, que se aprofundem no tema pré-história. Só para finalizar, essa invenção da escrita foi em torno de 3.500 anos antes de Cristo, lá na Suméria, ok? Então tá, grande abraço, até a próxima.